A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora. Depois também pelo YouTube, o canal Vai Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo mais uma vez meu querido amigo, expositor espírita, Dr. Kleber. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Olá, queridos irmãos, é um prazer estarmos juntos novamente e nós vamos dar então continuidade aos nossos estudos da coleção André Luiz. Meus queridos irmãos, vamos estudar sobre o futuro do mundo. Dúvidas, entre em contato conosco, ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, que é 0 operadora 32 999327758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675, o WhatsApp 9844949, novamente 59, o e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa, estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Mestre Divino, estamos reunidos mais uma vez em seu nome, pedindo o amparo da espiritualidade maior para os nossos governantes, para os problemas que enfrentamos com divergências de ideias, problemas sociais, políticos. Que o nosso país tenha um pouco mais de paz e tranquilidade, Senhor, porque aqui é a terra do Cruzeiro, a pátria do Evangelho. O Evangelho migrou das terras distantes da Palestina para calar fundo nos nossos corações, nos corações de todos os brasileiros. Portanto, pedimos, Senhor, que abençoe a nossa pátria, onde recebemos irmãos de todas as nações como verdadeiros irmãos compatriotas. Em seu nome, Senhor, de todos os nossos irmãos que nos assistem, pedimos também um amparo para todos os nossos amados ouvintes, seja através da rádio, pelo YouTube, que ampare não só eles, mas todas as suas famílias. E assim seja, graças a Deus. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre o futuro do mundo. Estamos diante de um mundo que tem necessidade da maturidade nos relacionamentos entre os indivíduos, relacionamentos que deveriam primar pelo respeito recíproco e pelo empenho em favor das qualidades morais de todos. Sim, nós estamos no século XXI, né? Já era para a humanidade ter aprendido essas regras básicas de comportamento, de respeito mútuo, né? De amor um pelo outro, mas infelizmente ainda existe barbárie entre nós. Mas não é o que acontece, e em virtude dessa falta, o aturdimento geral tem sido a marca desses tempos de complicações humanas nos mais distintos patamares. Existimos num planeta no qual, com respeitáveis e poucas exceções, deparamos intelectuais de áreas diversas que são ases verdadeiros no que fazem. Elaboram planejamentos impecáveis, aplicam recursos financeiros com tamanha precisão que o lucro é inevitável. Escreve com tal descortino e sensibilidade que criam legiões de fãs dos seus textos publicados. Sim, quantos, né, existem que se sobressaem
nada obstante, não consegue utilizar os conhecimentos e habilidades em favor de si mesmos, em prol de uma harmonia ou felicidade, como se nenhuma ponte pudesse estender entre os elementos da vida intelectual e da vida moral. Conhecemos muitos intelectuais que se destacam em determinadas áreas, que fazem um bem até muito grande para a humanidade, mas não conseguem fazer nada em prol de si. Há os que carregam a rotulagem de pessoas religiosas e que se tornam bem-falantes, bons doutrinadores, reconhecidos debatedores que se esmeram nas propostas de renovação alheia. Poucos dentre eles, todavia, logram valer-se dos conhecimentos que defraudam e dos conselhos que ministram em seu próprio benefício, uma vez que entram em pânico e se desesperam contra os dramas existenciais, os problemas cotidianos, e a morte lhes batem à porta, chamando-os a testemunho do que costumavam pregar para os outros. São aqueles que pregam a reforma íntima moral para o próximo, instrui o próximo, mas não consegue se instruir. Falam da boca para fora, não vivenciam. Aí quando chegam as provas, e muitas vezes duras, a perda de um ente querido, o revés da fortuna, enfim, uma doença incurável, um acidente de grande monta, entra num desespero total, ou seja, não valeu nada o que ele falava para si. É preciso assumir os conhecimentos intelectuais obtidos e fé desenvolvida para fazer a vida crescer, impulsionando-a para cima e para frente. Indispensável é que cada pessoa, cada família, cada sociedade consiga acreditar no bem cujas propostas são pregadas para terceiros. É preciso crer a tal ponto que o bem deixe de ser um mero discurso vazio e se transforme em uma vivência prática. E recordando agora Gandhi, que derrota todo o exército inglês, libertando a Índia do jugo, ele, certa feita, recebe a visita de uma senhora dizendo assim, o seguinte: senhor Gandhi, o açúcar é um produto caro aqui no nosso país e eu gostaria muito que o meu filho parasse de comer açúcar. Ele come muito e também não é bom para a saúde. Ele disse para a senhora assim: olha, a senhora vai me aguardar aqui 5 dias. Daqui 5 dias a senhora retorna. Feito isso, passados os 5 dias, ela estava junto com o filho. Ele olha bem nos olhos do menino e diz assim: meu filho, a partir de hoje você deve deixar de usar o açúcar. A mulher não entendeu, mas o senhor demorou 5 dias para me dar uma simples resposta? Por que o senhor não falou no dia que eu estive aqui? Ele disse: não, é porque naquele dia eu ainda comia açúcar. Ele teve que fazer um jejum de 5 dias, uma semana, para então depois ele orientar o necessitado. Então são os exemplos. Não adianta você ficar com palavras bonitas se você não faz aquilo que prega. Ainda que haja necessidade de alguém assumir individualmente os aconselhamentos da dignidade, da fraternidade, da prática do bem, sob todos os títulos, sem guardar que seja seguido pela massa, vale a pena tentá-lo. Enquanto se espera que os outros cumpram os preceitos das leis divinas, a fim de que nos portemos nos seus exemplos, as necessidades humanas tendem a ampliar-se, gerando frustrações e dores. Embora todos sonhemos com um paraíso na Terra, poucos estão conscientes de que a maravilha que esperamos ver materializada por fora precisa ter começo. Mantença em nutrição no mundo interior de cada indivíduo. Desse modo, o futuro do planeta está em nossas mãos. Depende de nós, indubitavelmente. Portanto, meus queridos irmãos, nós temos a oportunidade diária de mudar o nosso foco, a nossa realidade, buscando sempre nos preceitos do Senhor Jesus a forma correta para vivermos. A vivência da honestidade, da amizade, da sinceridade, tanto quanto os esforços pela generosidade, pela afabilidade, pela doçura no trato com os irmãos do caminho,
ajudar-nos-ão a converter o vale de perturbações e lágrimas, como muitos nomeiam o mundo, em campo de abençoada sementeira, com vistas a um porvir iluminado. Empunhemos a flama da crença no poder do bem. Assumamos corajosamente a experimentação desse bem e do amor com todas as suas variantes e marchemos para o Pai comum de todos nós que nos aguarda após haver-nos ensejado o livre-arbítrio, a fim de que não sejamos responsáveis diretos pela própria ventura espiritual, que é o fanal a ser buscado por todos nós. Então, melhorias íntimas. Mestre amado Jesus, perante o teu amor distribuído a macheias por entre todos os seres do mundo e acompanhando os dramas que se hospedam no íntimo de inumeráveis vidas, quero pedir-te, Senhor, bom senso para quem governa, a fim de que não se esqueça de que todos os tronos, coroas e cetros mudam de mãos com o passar do tempo. Sim, porque são momentos temporários de autoridade. A autoridade verdadeira é a espiritual, a moral. Resignação para quem padece, para que se dê conta de que é no auge da noite escura que é gestado o novo dia. Lucidez para os incumbidos de instruir, para os que recordem de que o conhecimento e as ciências do futuro estão sendo elaboradas desde o momento presente, que fazem parte dos projetos divinos. Paciência também para quem é forçado a facear desafios de difíceis tramas, a fim de que não se olvide de que nenhum mal dura para sempre. Depois, para os que imploram os céus, o pão diário, para que percebam de que uma semente bem plantada rende mesa farta e nutrição ao semeador. Perseverança para os educadores, a fim de que não abram mão de sua missão, reformular mentalidades. Essa é a verdadeira função do instrutor, de um educador. Hábitos e caráter, enfim, convictos de que nenhuma sociedade se renovará sem contar com o seu trabalho. Então veja a importância, desses profissionais. Coragem àqueles que difundem o poder do amor e do bem, para que não se cansem de viver as virtudes que propagam, fazendo com que seus bons exemplos comovam bem mais do que o seu próprio falar. Por fim, mestre generoso, prossegue a distribuir as tuas vibrações em toda parte, exatamente porque precisamos demais de ti. Mas suplico-te, meu bom amigo, que me permita oferecer meus emagrecidos recursos para cooperar contigo, como posso e quanto sei, na estrada em que me pusesse junto aos meus irmãos de humanidade. Então, reflitamos sobre essas informações belíssimas, que é seguir Jesus de Nazaré. É uma alegria muito grande nós mostrarmos para vocês algumas coisas daquilo que André Luiz nos ensina neste extraordinário livro Nosso Lar, como temos feito, em outros encontros, outras conversas anteriores aí. E hoje nós vamos mostrar para vocês uma situação assim que mexe muito com a emoção da gente. O André Luiz estava no limite do sofrimento, já com mais de 8 anos, lá no umbral, ele perde a noção do tempo, aquele sofrimento terrível, mas ele chegou num ponto que ele orou fervorosamente a Deus, pedindo um amparo, pedindo ajuda e proteção, porque ele estava se sentindo no limite extremo do sofrimento. Foi quando, então, o generoso ministro Clarence, ministro do Ministério do Auxílio, foi lá buscá-lo com 2 enfermeiros e retirá-lo daquela zona de sofrimento. Ele, então, tinha acabado de chegar em Nosso Lar e ele explica no capítulo 3º, intitulado A Oração Coletiva, o seguinte: embora transportado à maneira de um ferido comum, percebi o quadro confortante que se desdobrava à minha vista. Clarence, que se apoiava num cajado de substância luminosa, deteve-se à frente de grande porta encravada em altos muros cobertos de trepadeiras floridas e graciosas, e tateando um ponto da muralha, fez-se
longa abertura através da qual penetramos silenciosos. Branda claridade inundava ali todas as coisas. Ao longe, gracioso foco de luz dava a ideia de um pôr do sol em tardes primaveris. À medida que avançávamos, conseguia identificar preciosas construções situadas em extensos jardins. Para quem teve a oportunidade de assistir o filme Nosso Lar, e se alguém não assistiu, eu recomendo, realmente vale a pena assistir, há uma grande muralha que cerca a colônia, protegendo a colônia. E o ministro Clarence, ao chegar diante dessa muralha, ele tocou um determinado ponto e faz uma abertura na muralha para dar passagem. Uma vez que eles penetram na colônia, essa abertura fecha-se naturalmente, porque é a proteção da colônia para evitar a invasão de espíritos que poderiam perturbar tremendamente o serviço da colônia. Espíritos desordeiros, espíritos cruéis que poderiam trazer problemas. Então, a necessidade da segurança, da proteção dessas grandes muralhas. Ao sinal de Clarence, os condutores depuseram devagarinho a maca improvisada. Aos meus olhos surgiu, então, uma porta acolhedora de um alvo edifício, à feição de um grande hospital terreno. Então, ao penetrar no nosso lar, tendo atravessado campos especiais que internamente também estão pelo lado de dentro da muralha, mas que estão em volta também da colônia, na parte protegida, ele atravessando esses campos, chegou à região do atendimento, um verdadeiro hospital de nosso lar. E 2 jovens envergando túnicas de nível linho acorreram pressurosos ao chamado do meu benfeitor, e quando me acomodavam no leito de emergência para me conduzirem cuidadosamente ao interior, ouvi então o generoso ancião recomendar carinhoso: olha, guardem o nosso tutelado no pavilhão da direita. Esperam agora por mim. Amanhã cedo voltarei a vê-lo. Enderecei-lhe um olhar de gratidão, ao mesmo tempo que era conduzido a confortável aposento de amplas proporções, ricamente mobiliado, onde me ofereceram um leito acolhedor. Imagine que estava acabando de chegar da zona de sofrimento, fora carinhosamente atendido pelo ministro Clarence, junto com os 2 enfermeiros que foram ajudar na retirada dele da zona de sofrimento. Ele acabaram de chegar na zona hospitalar de nosso lar, onde ele receberia ali, ele ficaria internado algum tempo até se recuperar completamente, até que seu corpo espiritual voltasse à normalidade, porque, na verdade, o corpo espiritual ele é formado de uma matéria muito sutil que escapa, né, à nossa análise, mas ele é um corpo do espírito. E se nós agimos na existência de tal forma a causarmos problemas, possam ficar impregnados, temporariamente impressos no corpo espiritual, trazendo distúrbios para o funcionamento desse delicado corpo que circunda a nossa alma. Então, ele ficaria internado algum tempo até se recuperar, um tratamento médico e de enfermeiros cuidadosos, e ministrariam a ele energias até que ele recuperasse totalmente, né, o equilíbrio do corpo espiritual e se considerasse em condições de poder, daí para diante, trabalhar em nosso lar. Pois bem, envolvendo os 2 enfermeiros na vibração do meu reconhecimento, ele estava profundamente agradecido, claro, esforcei-me por lhes dirigir a palavra, conseguindo dizer por fim: amigos, por quem sois? Explicai-me em que novo mundo me encontro. De que estrela me vem agora esta luz confortadora e brilhante? Um deles afagou-me a fronte como se fora conhecido pessoal de longo tempo e acentuou: estamos nas esferas espirituais vizinhas da Terra. E o sol que nos ilumina neste momento é o mesmo sol que nos vivifica o corpo físico na Terra.
Aqui, entretanto, nossa percepção visual é muito mais rica. A estrela que o Senhor acendeu para os nossos trabalhos terrestres é mais preciosa e bela do que supomos quando no círculo carnal. Nosso sol, diz o enfermeiro, é a divina matriz da vida. A claridade que irradia provém de Deus, provém do autor da criação. Meu ego, com o que absorvido em onda de infinito respeito, fixou a luz branda que invadia o quarto através das janelas e perdi-me no curso de profundas cogitações. Recordei então que nunca fixara o sol nos dias terrestres, meditando na imensurável bondade daquele que nulo concede para o caminho eterno da vida. Semelhava-se assim ao cego venturoso que abre os olhos para a natureza sublime, depois de longos séculos de escuridão. A comparação dele é como se um cego, depois de muitos anos sem enxergar, abrisse e visse aquela claridade sublime. O enfermeiro estava explicando que eles estavam nos planos espirituais vizinhos da Terra, porquanto nosso lar é uma colônia de transição entre zonas de sofrimento do umbral e já os planos superiores começando. Então, nessa transição, nosso lar está situado, tanto é que ela recebe espíritos sofredores que vêm das zonas umbralinas e ali são atendidos com todo carinho até que se recupere. É claro que há, naturalmente, uma seleção para que o espírito possa ser indicado àquele atendimento. Nosso lar aceita os casos de espíritos que desejam regenerar-se, mas os espíritos cruéis que poderiam causar problemas ao funcionamento da colônia, esses não. Não há como eles permanecerem lá, porque eles trariam problemas muito graves e difíceis, perturbando o trabalho das entidades do bem. A essa altura, serviram-me um caldo reconfortante seguido de uma água muito fresca que me pareceu portadora de fluidos divinos. Aquela reduzida porção de líquido reanimava-me inesperadamente. Não saberia dizer que espécie de sopa era aquela, se alimentação sedativa, se remédio salutar. Umas novas energias amparavam minha alma e profundas comoções vibravam-me no espírito. É a primeira oportunidade de alimentação que ele tem na colônia de nosso lar, porque ele sofrera em regiões tenebrosas esse tempo todo e agora ele estava tendo o seu primeiro atendimento. Há uma alimentação fluídica, naturalmente, que ela não está, digamos, acessível aos nossos exames por nossos aparelhos de análise de elementos nutritivos. Porém, ele é um alimento fluídico que ajuda muito na recuperação do espírito. Então, ele chamou de um caldo reconfortante, é uma sopazinha assim mais rala, não é muito densa, e também água fluídica que ele recebeu e ele passou com aquela simples alimentação ali, já estava se sentindo muito melhor. Minha maior emoção, todavia, reservava-se para instantes depois. Agora sim, nós vamos ver como que as coisas vão se desenrolar de maneira tão linda na direção da oração. Mal saíra da consoladora surpresa, divina melodia penetrou o quarto adentro, parecendo suave colmeia de sons a caminho das esferas superiores. Aquelas notas de maravilhosa harmonia atravessavam meu coração. E ante o meu olhar indagador, o enfermeiro, que permanecia ao lado, esclareceu bondoso. É chegado o crepúsculo em nosso lar. Em todos os núcleos desta colônia de trabalho consagrada ao Cristo, há ligação direta com as preces da governadoria. Então, no crepúsculo, há semelhança aqui na Terra da hora do Ângelus, da hora da Ave Maria, às 18 horas, que tradicionalmente a religião cristã, em especial
através do catolicismo, há uma veneração a Maria Santíssima, e neste momento, das 18 horas, essa música em homenagem a Maria, a Ave Maria, tão linda, ela que é de Bar Gounod, e ela é tocada, e as pessoas podem se unir em prece neste momento, seja nos templos, seja em nossas residências, se houver possibilidade de assim fazermos. Mas, em nosso lar, é muito importante que nós estejamos informados de que todos os habitantes de nosso lar, com exceção daqueles que estão graves, que estão doentes, ali internados, recuperados, mas todos os habitantes do nosso lar, eles se entregam à oração, unindo-se mentalmente às orações da governadoria. Bem explicado, vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Honrando nossos mortos. Conta-se que um homem colocava flores sob o túmulo de um parente, quando viu outro homem colocar um prato de arroz na lápide ao lado. De forma desdenhosa, lhe perguntou: "O senhor acha mesmo que o defunto virá comer o arroz?" Mais do que depressa, respondeu o interpelado: "Certeza absoluta, no mesmo momento em que o seu vier cheirar as flores." O diálogo parece agressivo, mas o que ressalta é a falta de respeito que temos uns para com a forma de pensar e agir dos outros. Estamos sempre prontos a criticar, sem nos darmos conta de quantas vezes não estaremos nós sendo tolos em algumas das nossas atitudes. Criticamos o vizinho porque coloca alimentos sobre o túmulo, pois guardamos a certeza de que aquele que adentrou a aduana da morte não virá se servir deles. No entanto, não atentamos que nós mesmos estamos acendendo velas e oferecendo flores. Seria de nos indagarmos: cera queimada iluminará o caminho da consciência de quem se encontra na espiritualidade? O perfume das flores que deixamos sobre o túmulo alcançará a alma onde se encontre, dizendo-lhe que a recordamos? Também mostramos a nossa ignorância quanto a culturas diferentes da nossa. Por que uns colocam alimentos sobre os túmulos, enquanto outros acendem velas e oferecem flores? Por que alguns vão ao túmulo para orar pelos seus mortos, por vezes vindo de muito longe, para assim os homenagear? Por que outros tantos não comparecem aos cemitérios, senão para providenciar os cuidados devidos com o túmulo, e oram em suas casas, em seus templos? Por que uns honram a morte e outros cantam a imortalidade? Isso ocorre porque os homens na Terra nos encontramos em estágios evolutivos bem diferentes uns dos outros. Alguns de nós ainda trazemos o atavismo de eras passadas, quando os antigos entendiam que deviam aos mortos todos os cuidados de quando estavam sobre a terra. Por isso os alimentavam periodicamente, levando guloseimas e bebidas aos seus túmulos, que tinham lugares próprios para isso. Alguns, libertos desse costume, honramos a morte com outros atavios. Finalmente, outros de nós, tendo ouvido a voz do pastor da Galileia, que ressurgiu da morte, atestando da imortalidade do espírito, entendemos que quem morre prossegue vivo e atuante. Aprendemos que o espírito sopra onde quer, como disse Jesus, e assim compreendemos que não se faz imperioso ir aos cemitérios para dialogar com nossos mortos. O diálogo acontece pelo pensamento, e os fios sublimes da oração são o melhor intercâmbio. Qual a escada bíblica de Jacó, onde os anjos subiam e desciam dos céus à terra, enviamos as nossas vibrações de saudade, nossos abraços espirituais, recordando-os nas imagens vivas da nossa mente. E tranquilos, com eles nos encontramos, enquanto o sono físico nos recupera as forças. Vamos ao seu encontro, arrefecemos um pouco a grande noite da saudade e formulamos votos de logo mais nos reencontrarmos, outra vez na espiritualidade. Tudo reside no entendimento de cada um. Por isso,
respeitemos as manifestações diversas das nossas quanto à morte. Mas, de nossa parte, continuemos a dar mostras de que somos os discípulos do Mestre da imortalidade, Jesus Cristo, que nos legou uma tumba vazia, a fim de que o recordássemos sempre glorioso na ressurreição do Espírito imortal. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, amparai-nos nesse instante, Senhor, por finalizar o nosso trabalho da noite de hoje. Agradecidos estamos por mais uma vez da oportunidade sublime de trabalharmos em seu nome, divulgando a Boa Nova através das ondas do rádio, também da internet, para todos os rincões do nosso imenso Brasil e até mesmo partes do exterior. Que as bênçãos de luz se façam presente, auxiliando a todos os nossos queridos irmãos sintonizados com a nossa emissora. Muita paz, que o Senhor nos abençoe. Meu querido Dr. Kleber, suas despedidas? E aqui eu agradeço o carinho e a atenção de vocês, desejo muita paz para os seus lares, para os seus corações e para todos nós. Jesus abençoe. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte, de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico. A seguir, na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.